A perseguição comunista no Cazaquistão tem raízes profundas na história do país, especialmente durante o período soviético, quando a repressão religiosa e política era uma prática comum desde a independência em 1991. O Cazaquistão reconheceu oficialmente a liberdade religiosa, mas a realidade para muitos grupos, especialmente os cristãos, continua a ser desafiadora. Durante a era soviética, o Cazaquistão foi um dos principais locais do sistema Gulag, onde milhões de pessoas, incluindo muitos clérigos e fiéis, foram aprisionados. A repressão religiosa era severa, com igrejas sendo fechadas e a prática da fé sendo forçada a ocorrer em segredo. Grupos étnicos inteiros, como alemães e poloneses, foram deslocados para o Cazaquistão. E muitos deles eram católicos ou ortodoxos, enfrentando severas restrições à sua prática religiosa. Atualmente, o Cazaquistão ainda enfrenta desafios significativos em relação à liberdade religiosa. Apesar de uma retórica oficial que promove a liberdade, a prática é rigorosamente regulamentada. A maioria da população, cerca de 70%, é muçulmana, enquanto os cristãos, predominantemente ortodoxos, representam cerca de 26%. Os católicos são uma minoria ainda menor, mas ativos em várias iniciativas sociais e educacionais. Nos últimos anos, houve um aumento na repressão a grupos de oposição, incluindo comunistas e sindicatos independentes. O governo tem implementado políticas que favorecem a nacionalidade cazaque, resultando em uma imigração significativa de russos e outras minorias étnicas. Essas políticas têm sido vistas como uma forma de silenciar a oposição e fortalecer a identidade nacional cazaque, ao mesmo tempo que marginalizam grupos de esquerda e minorias religiosas. Em junho de 2025, foi inaugurado em Astana um abrigo dedicado aos cristãos perseguidos. Este abrigo simboliza os esforços para lembrar as dificuldades enfrentadas pelos crentes durante o período comunista. O abrigo faz parte de uma rede internacional que visa apoiar aqueles que sofreram perseguições religiosas em todo o mundo e orar por eles. O bispo auxiliar de Astana, Athanasius Schneider, enfatizou a importância deste espaço como um lembrete das dificuldades enfrentadas por aqueles que mantêm sua fé sob pressão. Os cristãos, especialmente os que se convertem do Islã, continuam a enfrentar discriminação e violência. A Lei de Religião, aprovada em 2011, impôs severas restrições ao culto público e atividades religiosas não registradas, levando a vigilância e assédio sobre grupos que tentam interagir com o público. E relatórios indicam que indivíduos têm sido presos por expressarem suas crenças pacificamente e a situação é vista como fundamentalmente opressiva, apesar das promessas de liberdade. Embora o país tenha feito alguns progressos em direção à liberdade religiosa, a realidade continua a ser moldada por grandes desafios, especialmente para os cristãos. A inauguração de abrigos e iniciativas de apoio é um passo importante, mas a luta pela verdadeira liberdade e igualdade religiosa continua. Os jovens afetados pelo comunismo devem ser cautelosos. É extremamente importante que examine criticamente as narrativas que exaltam essa ideologia, considerando não apenas as promessas, mas também as consequências históricas e as realidades contemporâneas. É vital que esta geração tenha uma compreensão profunda e crítica das ideologias que considera.
A luta por um mundo mais justo e igual deve se basear em princípios que respeitem a liberdade e a dignidade humana, evitando os caminhos que levaram a regimes cruéis no passado. A perseguição comunista não quesito tem raízes profundas na história do país, especialmente durante o período soviético, quando a repressão religiosa e política era uma prática comum. Desde a independência em 1991, o quesito reconheceu oficialmente a liberdade religiosa, mas a realidade para muitos grupos, especialmente os cristãos, continua a ser desafio. Durante a era soviética, o quesito foi dos principais locais do sistema Gulag, onde milhões de pessoas, incluindo muitos padres e pais, foram encarcerados. A repressão religiosa era intensa, com igrejas sendo fechadas e a prática da fé focada a ser realizada de forma secreta. Grupos étnicos inteiros, como os Almos e Polineses, foram deslocados para o quesito, muitos dos quais eram católicos ou ortodoxos, enfrentando restrições severas em relação a sua prática religiosa. Atualmente, o quesito ainda enfrenta desafios significativos relacionados à liberdade religiosa. Embora haja uma retórica oficial que promova a liberdade, a prática é rigidamente regulamentada. A maioria da população, cerca de 70%, é muçulmana, enquanto os cristãos, em sua maioria ortodoxos, representam cerca de 26%. Os católicos são uma minoria ainda menor, mas estão ativos em várias iniciativas sociais e educacionais. Nos últimos anos, houve aumento de repressão contra grupos de oposição, incluindo comunistas e sindicatos independentes. O governo implementou políticas que favorecem a cidadania cazaque, resultando em uma imigração significativa de russos e outras minorias étnicas. Essas políticas têm sido vistas como uma forma de silenciar a oposição e fortalecer a identidade nacional cazaque, enquanto marginalizam grupos à esquerda e minorias religiosas.